Olá, meu nome é Lívia Fragoso Pimentel, sou aluna da graduação em Engenharia Aeronáutica no ITA e faço parte do grupo responsável por apresentar o trabalho intitulado Detecção de Drones Intrusos. Olá a todos, eu sou o Luiz Giacomossi, também sou aluno do ITA, no programa de pós-graduação em Engenharia de Eletrônica e Computação. Estou fazendo meu mestrado. Olá a todos, eu me chamo Jefferson Costa de Matos, eu sou aluno de mestrado no Programa de Pesquisa Operacional na Unifesp, em parceria com o ITA, e esse trabalho conta com a coautoria e a revisão dos professores Vitor Kurtz e Felipe Ferri, ambos do ITA. Para atingir esse objetivo de estudar a detecção de drones intrusos com utilização de aprendizagem de máquina, nós vamos seguir o seguinte roteiro: a introdução, onde nós motivaremos o problema, abordaremos os trabalhos correlatos encontrados na bibliografia, e em seguida vamos falar dos materiais e métodos dos nossos testes, quais foram os resultados destes e as principais conclusões que nós podemos obter. E, por fim, descreveremos as principais referências usadas no trabalho. É bem conhecido o crescimento do uso de drones, né? No primeiro momento, esse equipamento era usado muito por grandes empresas, era um pouco nichado, e agora, com a redução do preço dele e a alta disponibilização de tecnologia, as vendas têm crescido. Mas com essas vendas vem aspectos de segurança, de privacidade, né? Então, o seu possível uso da sua tecnologia embarcada para fins não benéficos, eles têm atraído a mídia e os principais estudiosos no assunto, como nós podemos ver até em algumas matérias recentes. E como principais trabalhos dessa nossa pesquisa, pode passar, Lívia, por favor? Os principais trabalhos correlatos, nós temos esses quatro, né? O primeiro é de Alto Wade Youssef, que ele aborda sobre os aspectos éticos da propriedade privada, né? Então ele fala sobre a legislação e possível uso de drones, que o uso de drones poderia afetar essa propriedade, né? Visando propor uma ferramenta para evitar justamente essa invasão de propriedade privada. Garibe, o Aslander, ele propõe a criação de uma rede de controle de drones, que eles chamaram de Internet de Drones, né? Ou Internet of Drones. Em seguida, para bloquear a ação de drones em áreas perigosas ou áreas não permitidas, Vataparaban e o LUAG, eles apresentam, por exemplo, o uso dos próprios drones com redes para capturar outros drones ou o uso de aves treinadas. E, por fim, para a identificação de drones, apenas com parâmetros do protocolo de comunicação Wi-Fi deles, pelo tamanho da mensagem, mesmo ela estando criptografada, a Lipo, Fanid e Zal utilizam as ferramentas de aprendizagem de máquina por meio de estatística desses pacotes de mensagens. Então, como materiais e métodos, nós vamos utilizar o conjunto de dados que foi desenvolvido no trabalho 4, que o Jefferson comentou. Ele foi capturado com base em drones comerciais, que são os vistos nas figuras aqui, é a presença do A, do B e do C. Esse sistema é composto de um sistema de detecção com base na captura de dados Wi-Fi, de pacotes de transmissão Wi-Fi. Tá? Ele pode ser visto aqui na figura 5, que esse sistema ele captura dados dentro de uma área restrita. Você tem uma área de monitoramento e a partir do momento que um drone ele ingressa nessa área restrita, os dados começam a ser captados e a ser salvos. Tá? Então, com base nisso, foram desenvolvidos aqui 5 datasets, que são vistos aqui na tabela número 1. Esses datasets são divididos entre um tráfego de dados bidirecional e unidirecional. Pode passar, por favor. Então, para o nosso trabalho, nós fizemos um recorte dessa base de dados para somente unidirecional, para simplificar um pouco o problema. Os atributos presentes nesse dataset são atributos pré-processados a partir dessa captura de dados Wi-Fi, aqui com o software chamado Wireshark. E esses são dados, então, encriptados e capturados a cada 100 amostras do dispositivo. Tá? São divididos entre 9 atributos com base no tamanho desses pacotes Wi-Fi, de dados capturados Wi-Fi, e 9 atributos de intervalo entre diferenças de tempo
da transferência entre os dois pacotes. Estamos totalizando, então, 18 atributos de entrada que são quantitativos, todos estatísticos, que pode ser visto aqui na tabela número 2, e apresenta também um atributo de classificação binária, né? Seria 1 para um VANT identificado e 0 caso contrário. Nós utilizamos, então, a linguagem Python com o auxílio, né, da biblioteca scikit-learn para a aplicação dos métodos de machine learning. Tá. A partir desses materiais e dos métodos que foram expostos, nós realizamos alguns experimentos a fim de observar o dataset, fazer uma análise desse conjunto de dados e obter alguns resultados preliminares. Então, primeiramente, nessa fase de experimentação, nós fizemos uma análise exploratória desses dados. Para isso, precisamos primeiro integrar os datasets 4, 5 e 6 relacionados a fluxos unidirecionais de informações e observamos um total de 26.600 objetos nesse conjunto. Nós observamos, como resultado, um dataset em que havia uma classe majoritária, que nesse caso é a classe correspondente a objetos que foram classificados como VANTs, né? Nesse caso foram 53,3% de objetos desse tipo. Em seguida, nós realizamos uma fase de pré-processamento desse conjunto de dados, visando obter, né, um menor custo computacional na fase seguinte, relacionada ao treinamento de modelos de aprendizagem de máquina, e também a fim de evitar alguns problemas, como, por exemplo, bias, alguns vieses que podem nos trazer resultados não representativos. Então, a primeira etapa desse pré-processamento, né, consistiu na observação da presença de alguns atributos redundantes. Nós observamos que haviam 3.419 elementos duplicados. Nós deletamos esses elementos duplicados para melhorar o custo computacional na fase futura do projeto, né? A partir disso, obtivemos 23.181 objetos. E nesse conjunto de 23.181 objetos, nós vimos um leve desbalanceamento. Ainda a classe VANT era majoritária, ela representava 61,1% do nosso conjunto de dados. E para efetuar o balanceamento, nós utilizamos uma técnica denominada Random Desampling, nessa classe majoritária. Basicamente, o Random Desampling ele consiste em uma deleção ou remoção aleatória desses elementos, e essa remoção ela foi realizada justamente com o objetivo de trazer um custo computacional menor na fase futura do treinamento do modelo. Em seguida, nós observamos um problema relacionado ao atributo V8 interval. Esse problema é relacionado ao forte viés desse atributo, dado que ele foi responsável por um maior percentual do desempenho preditivo de alguns modelos. Isso vamos falar sobre isso com mais detalhes logo em seguida. Observamos também a necessidade de padronizar, de normalizar o nosso dataset por reescala, já que a escala dos atributos eram bem diferentes, e tendo em vista que muitos modelos de aprendizado de máquina, que especialmente os que precisam utilizar informações das distâncias entre os exemplos, eles são afetados negativamente por essa diferença, nós fizemos essa normalização por reescala para evitar esses problemas. E, em seguida, nós aplicamos algumas técnicas de redução de dimensionalidade, né? O excesso de dimensionalidade, ele refere-se a um grande número de atributos. Nesse contexto, nós tínhamos 18 atributos. Então, nós exploramos a técnica de filtragem por variância para deletar alguns atributos que, no caso, tinham variância menor do que 0,1. E, por fim, né, a partir dessa redução, nós selecionamos os atributos V1, V2, V3 e V9 interval. Além disso, nós observamos também correlações de Pearson entre atributos, né? Essas correlações foram mais pronunciadas entre atributos do mesmo tipo, ou seja, atributos relacionados ao tamanho dos pacotes de informação, e também entre os atributos relacionados ao intervalo entre esses pacotes. No entanto, nós não podemos observar correlações pronunciadas entre atributos de naturezas diferentes, ou seja, relacionados a intervalos e aos tamanhos. Em seguida, nós fizemos alguns experimentos, né, relacionados à validação de alguns modelos de aprendizado de máquina, a saber, Linear Regression, Support Vector Classification,
Decision Tree, que é a árvore de decisão, Random Forest, Gaussian Naive Bayes, AdaBoost, K-vizinhos mais próximos e Multilayer Perceptron. Né? Utilizamos como métrica a precisão, como métrica para avaliar o desempenho preditivo desses modelos, e utilizamos também, para validar tais modelos, uma técnica denominada validação cruzada estratificada com 10 partições. Podemos observar alguns resultados preliminares que mostraram uma maior acurácia do modelo Random Forest. Ele também obteve maior precisão. No entanto, com relação à revocação, F1 score e tempo de predição, KNN, Random Forest e árvore de decisão foram que apresentaram os melhores resultados. Por fim, nós utilizamos também as curvas ROC e curvas de aprendizado para avaliar o desempenho preditivo desses modelos. À esquerda, podemos observar que os modelos de Random Forest, KNN e Decision Tree, árvore de decisão, eles foram que apresentaram curvas ROC com áreas que mais se aproximaram de 1. Em aprendizado de máquina, nós sabemos que modelos que apresentam áreas mais próximas de 1 são os que apresentam desempenhos preditivos melhores. E, além disso, observamos também nas curvas de aprendizado que as precisões dos conjuntos de treino do Random Forest e da Decision Tree foram muito maiores do que as precisões dos conjuntos de validação. E isso demonstra um comportamento característico de overfitting, que em aprendizado de máquina nós consideramos overfitting como um comportamento indesejado, já que o modelo não consegue generalizar bem o desempenho preditivo dele em outros dados que não foram utilizados para treino. Agora, então, na sessão de discussões e conclusões, podemos comentar, então, que o melhor modelo preditivo obtido foi com o Random Forest, tanto em questão de acurácia como de precisão. Tá? Esse modelo ele é baseado na criação de várias árvores de decisão que são iniciadas aleatoriamente, e a predição é dada a partir de um sistema de votação uniforme. Tá? É um algoritmo que é muito competitivo, só que ele apresenta um custo computacional muito elevado para a predição. Como ele usa várias árvores de decisão, então seria como se multiplicasse então, o custo de uma árvore de decisão. Né? No nosso caso, aqui chegou aproximadamente 5 árvores de decisões. Então, o melhor trade-off entre precisão e o tempo de predição foi com a MLP, e o método com a menor precisão observado foi o Gaussian Naive Bayes. Tá? Isso é esperado, dada a interdependência na geração dos atributos em questão de intervalo V3 e do V2, porque o cálculo do V3 depende dessa variável V2, né? Então, que seria o desvio absoluto mediano e mediano. O menor tempo de predição aqui é a árvore de decisão, como já comentado aqui, ele é o algoritmo mais simples, mas ele tem um custo computacional bem baixo e uma predição que foi consideravelmente boa, né? Então, ele pode ser visto como um excelente desempenho aqui, com baixo custo e baixa variância. Pode passar, fazendo favor. O maior tempo de predição foi com o Support Vector Machine, o que já é esperado, dado, né, como o modelo funciona, que ele apresenta um custo computacional muito elevado para estabelecer essa fronteira, e apresentou também uma alta variância. Né? O tempo de predição foi de cerca de meio segundo, comparado aos outros que foram milésimos, milissegundos. O método com possível refitting, como a Lívia já comentou, é o Random Forest e a árvore de decisão, né, que é o Random Forest é um caso específico da árvore de decisão, que apresentou um desempenho superior a 98% com os datasets, porém com uma curva de treino que era deslocada na curva de validação, né, como já a Lívia já comentou nos slides anteriores. Tá, e como também a Lívia comentou, a gente identificou um problema nesse atributo V8 intervalo, que ele sozinho ele classificava 100% do dataset, né? Então, por quê? Aqui isso pode ser visto aqui plotando a árvore de decisão gerada, que é uma árvore de decisão de um nível só, que com um atributo ele classificava com 100% de acurácia se é um Vant ou se não é um Vant. Então, isso leva algumas questões da qualidade da coleta dessa base de dados. Né? Então, seriam necessários aí alguns datasets alternativos para analisar um pouco melhor essa questão. E outra questão também é que somente atributos de intervalo foram selecionados, né? O que também levanta questões aí da qualidade dessa base de dados aí disponibilizada. Mas até o momento essa base de dados é a única, tá? Pode passar, por favor. Então, como principais referências utilizadas nesse projeto, aqui
temos esses autores. Muito obrigado a todos.